Queridos irmãos e irmãs, eu queria começar essa nossa homilia de hoje lendo duas mensagens que me chegaram hoje pelo Instagram. Uma pessoa me escreveu: eu quero compartilhar a bênção que estão sendo as pregações do cerco que o Senhor está fazendo todos os dias nessa semana. Não posso acompanhar presencialmente por causa da distância, mas todos os dias, enquanto trabalho, escuto sua homilia. Desde muito jovem, sofro com uma fobia que ninguém soube identificar. Nem os psicólogos, nem medicamentos ajudaram. É uma fobia para falar e me comunicar. Não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas também não sou extremamente tímido. Porém, esse problema que tenho aparece em momentos específicos, principalmente relacionados à minha comunicação. Não consigo fazer uma leitura na missa, não consigo rezar o terço em voz alta. Apesar de cantar no coral e tocar violão, não consigo cantar sozinho. Não consigo participar de reuniões. E meu sonho era poder pregar a palavra de Deus, seja em catequese, em pregações, em grupo de oração ou simplesmente em pequenas reuniões de oração. Eu sinto que como uma corrente me segurando. E mesmo assim meu coração arde com muitas ideias e inspirações para levar Jesus para as pessoas, porém quando penso em fazer, parece que algo muito grande me bloqueia. Tenho crises horríveis de ansiedade e me retraio. Inclusive perdi empregos por causa disso. Sou formado em música e não consigo assumir salas de aulas por conta desse medo. Já passei em vários concursos e perdi salários muito bons para ajudar minha família. Eu me sinto muito covarde. E quando o Senhor começou a falar nas homilias sobre a intimidação de Satanás, tudo começou a ter uma luz diferente. Eu comecei a ver uma esperança, porque o que acontece aqui dentro de mim é algo muito estranho, que eu não consigo nem explicar com palavras, mas agora estou conseguindo trabalhar nisso através das pregações. Vejam que coisa bonita. Uma outra pessoa: muitas vezes me vi numa posição de intimidação pelo inimigo e não tinha ideia que se tratava de algo espiritual. O Senhor ministrou sobre Deus estar tirando angústia, e eu tive uma experiência sobrenatural com o Pai, como se Ele colocasse a mão em meu peito e tirasse toda a angústia que eu senti naquele momento. Senti muita paz e os pensamentos que estavam me deixando angustiada sumiram. São duas mensagens que me chegaram hoje e que me parecem muito ilustrativas da utilidade de nós meditarmos sobre a realidade do medo, da intimidação. Nós precisamos entender que desejar não basta. Pedro desejou. Ele desejou dar a vida por Cristo. Mas depois Pedro o negou. Os desejos de Pedro eram sinceros. Ele de fato queria, naquele momento, dar a sua vida por Cristo. Porém, quando a intimidação apareceu, ele entregou os pontos e não conseguiu reagir. Ora, depois da ressurreição, isso nós vemos no capítulo 21 de São João, Jesus tem um diálogo com Pedro sobre o ágape, sobre o amor. É um diálogo muito bonito, porque Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu agapes-me, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te filo, tu sabes que eu te quero bem. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu agapes-me?
Sim, Senhor, tu sabes que eu te filo, que eu te quero bem. Pedro, então tu me fileis? Tu apenas gostas de mim? E a resposta cheia de humildade de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu gosto de ti, mas que, portanto, meu amor ainda não é perfeito. A cena, que poderia terminar de um modo muito ruim, termina de um jeito extraordinário. Nos diz São João que eles iam andando pela praia e Pedro viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que na ceia se reclinara ao seu peito perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: e este, Senhor? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segues-me. Mas antes, Jesus lhe diz: em verdade te digo, Pedro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso, completo evangelista, para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: segue-me. Vejam, essa é uma das coisas mais extraordinárias do Novo Testamento. Jesus, quando fala sobre segui-lo, sempre traz à tona a realidade da cruz. Neste caso, deu a entender a Pedro que tipo de morte que ele teria para glorificá-lo. Mas há muitos outros casos no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos na segunda carta aos Coríntios algo maravilhoso, que é a descrição que Paulo dá daquilo que ele sofreu por Cristo. Ele diz: são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como se estivesse fora de mim, digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar, fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por causa de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Vejam o tamanho do ministério desse homem, o quanto ele sofreu por causa de nosso Senhor. Porém, um pouco mais abaixo, ele diz: para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear,
a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Depois São Paulo diz: tornei-me insensato antes. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. Esse é um dos constantes ensinos do Evangelho. Ou seja, para nós, a cruz, a perseguição, as provações, as dificuldades, as tribulações, não apenas são um sinal da bênção de Deus, mas são um sinal de que nós estamos no caminho certo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, aparece esse versículo extraordinário: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande argumento com que o demônio nos paralisa é o medo de sofrer. Nós temos medo da cruz. E se acontecer aquilo? E se der tudo errado? E se acontecer aquela situação difícil? Aí nós já nos paralisamos, nós ficamos perplexos, preocupados, nós nos sentimos intimidados, porque temos medo de sofrer. Temos medo de enfrentar a cruz. Mas o Evangelho é muito claro. Jesus diz, por exemplo, no capítulo 8 de São Marcos, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. O que significa isso? Quem tem medo de sofrer, vive sofrendo pelo medo de sofrer. Quem não tem medo de sofrer, ainda quando sofre, não sofre. Enfrenta aquilo de peito aberto, com dignidade, com coragem. Nós, se quisermos ficar livres do medo, da intimidação, se nós quisermos ficar livres de tudo isso que nos bloqueia, precisamos aprender a não ter medo da cruz, não ter medo do sofrimento. Um cristão não deveria ter esse tipo de trava, esse tipo de bloqueio. Em Atos, no capítulo 20, Paulo diz: nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente de casa em casa, testificando solenemente para judeus e gregos o arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro no Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. O que São Paulo fez? Fugiu? Não. Ele foi para Jerusalém.
Ele foi enfrentar a tribulação, porque este é o único jeito de vencer. Eu preciso enfrentar o medo da cruz, para poder abraçá-la, para poder viver a minha consagração de cristão. Notem que em Apocalipse capítulo 12, quando falam sobre a vitória dos anjos sobre o demônio, o texto diz: eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do próprio testemunho, pois não se apegaram à sua vida até a morte. Não estavam apegados à sua vida. Porque não estavam apegados à sua vida, eles venceram. Vejam, isso para nós é um ensino muito profundo. Porque nos tira dessa atitude calculista de quem nunca quer se dar mal. Vejam, nós lemos há pouco o capítulo 21 de São João, e ali aparece esse diálogo de Jesus com Pedro, e logo depois, Pedro diz a Jesus sobre o discípulo amado: e este, Senhor? E Jesus lhe diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue-me. Ou seja, não se compare com os outros. Não tenha essa atitude de dizer assim: por que as outras pessoas são abençoadas, elas têm vitórias, elas têm coisas, parece que tudo é mais fácil para elas, e eu não? Por que, Senhor? Por que este Jesus? E ele diz: olha, o que você tem a ver com isso? Tu, segue-me, para de olhar para os outros, segue a Cristo. Para de olhar para o lado, segue Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Se a cruz te visita, se o desafio da cruz se apresenta na tua vida, bendito seja Deus, porque Ele está te configurando a Cristo. Ele tem mais confiança em você. Com a cruz Ele está te dando mais força. Mas não tenha medo. Nós temos que aprender a orar a Deus do seguinte modo, dizendo: Senhor, seja como for, a que custo for, eu quero que tu sejas glorificado. Pode fazer o que tu queres, mas tem uma coisa: o diabo não vai fazer o que ele deseja, porque eu não recuo, eu não me rendo, eu não entrego os pontos, não tem bandeira branca, eu não vou de modo algum cruzar os meus braços. Essa guerra já tem um vencedor, e vence aquele que não desiste. Eu não vou recuar. Vejam, quando nós entendemos esse princípio sobrenatural e dizemos: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da dor, eu não tenho medo do olhar de condenação dos outros, o diabo não pode mais nada contra você. Por que ele vai te ameaçar com o quê? Ele vai te ameaçar com morte, você não tem medo da morte. Vai te ameaçar com pobreza, você não tem medo da pobreza. Vai te ameaçar com doença, você não tem medo da doença. Vai te ameaçar com vergonha. Morto não tem vergonha. Eu já morri, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Tanto faz. Podem falar o que vocês quiserem, podem dizer o que vocês quiserem. Morto não tem honra. Toda a honra é do Senhor. Quando você aprende essa fortaleza, você descobre a chave para enfrentar todo tipo de intimidação. Elas não conseguem te parar. Pedro aprendeu isso. Quando chega em Atos capítulo 4,
Eles são presos, são julgados, e aí são açoitados, eles ficam contentes porque sofreram por Cristo, mandaram eles parar de pregar, e São Pedro disse: convém obedecer a Deus antes que aos homens. Aquele Pedro que tinha negado a Cristo diante de uma empregada da casa do sumo sacerdote, aquele Pedro agora enfrenta o sinédrio inteiro de cabeça erguida. Convém obedecer a Deus antes que aos homens. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar pregando. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você durante esse cerco de Jericó. Ninguém mais vai te parar. Ninguém mais vai te deter. O medo não vai mais te paralisar. As dificuldades, as tribulações, as circunstâncias difíceis não vão mais te assustar. Você vai olhar para elas frente para frente e vai dizer: aquele que está em mim é maior do que você. Ninguém me detém. Essa coragem que nos faz obedecer a Deus. Agora vejam, quem não teme a Deus, quem não obedece a Deus, o livro dos Provérbios tem um versículo que é muito importante a esse respeito. Diz o seguinte: onde é que eu anotei? Está aqui. Diz o seguinte: quem teme os homens arma ciladas para si. Quem espera no Senhor está seguro. Pablo Bento XVI tinha uma frase que era tremenda. Ele dizia: quem não teme a Deus teme a qualquer coisa, teme a todos. E é verdade. A pessoa capturada pelo temor, pelo respeito humano, ela diz: não, eu não posso desagradar nem esse nem aquele, eu não posso falar nem isso nem aquilo, eu tenho que me privar, eu tenho que me poupar, eu não posso mostrar quem eu sou, eu tenho que ficar numa atitude sempre neutra, sempre em cima do muro, eu tenho que ser isentão, eu tenho que ser uma pessoa que está incontaminada por toda e qualquer opinião. Pois é isso daí. Essa pessoa está armando ciladas para si, nunca vai ter tranquilidade na alma. O Senhor diz, através do profeta Isaías, o seguinte: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem no coração minha lei, não temais os insultos dos homens, e não receeis as suas blasfêmias. Com efeito, a traços roerá como uma veste, e a larva os devorará como a lã. A minha justiça, porém, é para sempre, e a minha salvação por todas as gerações. Queridos irmãos, isso é grandioso. Você fica com medo de uma pessoa que daqui a alguns dias vai estar apodrecendo 7 palmos abaixo da terra, e não tem respeito pelo Senhor, não tem honra pelo Senhor, não tem veneração pelo Senhor. Eu quero que os homens peguem o seu respeito e vão para suas casas. Eu vou fazer aquilo que Deus mandar, por mais difícil que seja, por mais desafiador que pareça. Quando você lê a igreja em Atos, você vê uma igreja destemida, uma igreja que fala, que prega, que anuncia, que Deus abençoa com curas, com milagres, com sinais. Aí quando você chega no século XXI, você tem uma igreja tímida, politicamente correta. Temos que ser bonzinhos diante da opinião pública, não podemos magoar ninguém, não podemos pregar muito pesado para não ofender a suscetibilidade das pessoas. Pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém.
Em primeiro lugar, a nossa missão é honrar o Senhor, anunciar a palavra dEle, aquilo que Ele tem para dizer para a nossa geração, que é a mesma palavra que não muda. Como diz Jesus, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Portanto, nós estaremos aqui pregando a palavra, você goste ou não goste. Estaremos ensinando a verdade do Evangelho, mesmo que isso te doa. Por quê? Porque é para isso que nós estamos aqui. Senão, a gente estaria na televisão apresentando programa de calouros, programa de atrações musicais. Não, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Queridos irmãos, quem honra a Deus não teme a nada, só teme uma coisa: desonrar a Deus. Em Hebreus capítulo 18, aliás, capítulo 12, nem tem capítulo 18 em Hebreus, ele termina no 13. O escritor diz: de fato, vós não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de escuridão, treva e tempestade, da trombeta retumbante e do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram que não continuasse. Ele está falando de Êxodo 20, quando Deus se manifestou com poder e o povo disse: pelo amor de Deus, que ele não desça daí. Ficaram com medo. Com efeito, não conseguiram suportar o que era ordenado, até um animal que toque no monte será apedrejado. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembléia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança, e da aspersão com um sangue mais eloquente que o de Abel. Ou seja, o apóstolo mostra como nós entramos no Novo Testamento, na intimidade divina. Nós podemos amar a Deus com toda a liberdade, porém Ele continua: cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra não escaparam do castigo, menos ainda escaparemos nós do castigo, se voltarmos as costas a quem nos fala do céu. Aquele cuja voz então abalou a terra, agora diz: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão ainda mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só aquilo que é inabalável. Já que entramos na posse de um reino inabalável, sejamos gratos, e assim sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe com piedade e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Que palavras tremendas, palavras que nos fazem ver a grandeza de Deus e exultar diante dela. Eu só temo a Deus, eu só respeito verdadeiramente a Ele. É a Ele que eu não posso trair. É com Ele o meu compromisso. No mais, os homens, se não entenderem, e me apedrejarem, e me atacarem, fizerem que nem aqui, né? Diz a primeira leitura: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. É assim que o ímpio pensa. É desse jeito que ele te julga. Se você tiver medo de um infeliz como esse, desculpa, você não sabe quem é o teu Deus. Você vai ter medo de
um condenado que daqui a pouco vai estar nos quintos dos infernos. Você não tem temor a Deus de levar com dignidade a sua vida, enfrentar tudo isso. Vejam, tem gente que quando fala mal de nós, é até um elogio. Ruim seria se falassem bem. Esses dias fizeram uma notícia sobre mim, né? Colocaram assim: ele é contra a ideologia de gênero, contra o aborto, antifeminista, defende a família e os valores tradicionais. Esse cara sou eu. Ou seja, o ímpio olha tudo isso e diz: meu Deus, que horror, ele é contra o aborto. Queridos, nós não podemos nos intimidar pela reprovação de homens depravados, de coração pervertido, de mente corrompida. Esses dias teve um jornalista que falou de mim coisas horríveis, né? Aí eu falei com uma colega de emissora. Aí ela me falou assim: padre, deixa isso para lá, isso aí é um maconheiro. Eu falei: meu Deus do céu, esse homem vive fumando maconha o dia inteiro, ali por ali. Agora, eu vou ficar doído, vou perder meu sono, vou ficar incomodado, porque um desgraçado de um dependente químico falou mal. Pelo amor de Deus, o meu Deus é maior do que tudo isso. O meu Deus é maior do que tudo isso. Você às vezes se incomoda porque tem lá uma piriguete falando mal de você, uma vizinha doida que está falando mal de você, um outro bêbado que está te criticando, um outro endemoniado que está apontando o dedo para você, um coitado de um miserável, desgraçado, que não sabe de nada, que não tem nem para ele, quanto mais para dar. E aí, você perde a sua paz por causa disso. O cristão tem que aprender a ter a cara lisa, a passar por tudo isso e dizer assim: por favor, a tua opinião não me interessa nem um pouco. A única opinião que me interessa é a daquele que está lá nos altos céus. É Ele que me importa, é Ele que me importa, é o que Ele pensa, porque Ele vai me julgar. É Ele, é o que está aqui nessa palavra, e eu não vou mudar nada para agradar ninguém. Sinto muito. Às vezes as pessoas têm medo, né? Ai não, estou tendo que rezar baixo porque tem os vizinhos. Quando tem copa, é fogos, quando tem não é nem copa, qualquer jogo por aí. Às vezes o pessoal aqui perto da igreja reclama: porque teve a JC, o pessoal buzinou. Quando tem um time aí desses do estado ganha, eles saem por aí com buzina em toda altura, fazendo estardalhaço, gritando, e ninguém reclama, né? Ninguém reclama. Por que eu vou me incomodar que eles reclamem, quando, para a honra e glória de Deus nosso Senhor, para salvar almas, eu faço um pouco de barulho? Faço mesmo, não tem problema. Faço. Se é para a glória de Deus, eu faço. Aí manda mensagem me xingando. Tanto faz, meu filho. Morto não tem honra. Você está xingando? Morto. Eu não tenho preocupação comigo mesmo, nem com a minha imagem. Dane-se. O que importa é que Deus saiba quem eu sou. Portanto, queridos irmãos, sejamos nós revestidos dessa coragem apostólica que nos faça em todas as circunstâncias querer somente a glória de Deus.